de 2023 é não me envergonhe do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, certo? Mas depois dessa declaração, que eu não me envergonho do Evangelho, tem também uma explicação. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso nós não nos envergonhamos do Evangelho. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre não nos envergonharmos do Evangelho, e nós vamos voltar no tempo, há cerca de 2000 anos. Tá bom? Vamos lembrar da inauguração da igreja primitiva, a inauguração da igreja no Novo Testamento. Olhando assim, de grosso modo, existem 3 eventos muito importantes na história do cristianismo. O primeiro deles é o evento de Belém. O evento em Belém é Deus conosco. É o nascimento do nosso Salvador. O evento do Calvário. O evento do Calvário é Deus por nós. O Senhor se fazendo sacrifício em nosso favor. E o evento do Pentecoste, que é Deus em nós, que é a vinda do Espírito Santo para habitar em nós. O versículo-chave para o livro todo de Atos, segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, e eu concordo com eles, o versículo-chave para todo o contexto do livro de Atos é Atos 1, 8. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 1, 8. Capítulo 1, verso 8, por favor. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o verso-chave para todo o livro de Atos. O Senhor Jesus também, em João capítulo 14, verso 16, declarou o seguinte: eu pedirei ao meu Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Senhor Jesus aqui já dizendo que, de certa forma, declarando que enviaria o Espírito Santo para habitar em todo aquele que crê. Então lembra, Belém, Deus conosco; Calvário, Deus por nós; Pentecoste, Deus em nós. E é sobre isso que eu quero falar. Irmãos, nada na verdade deveria nos empolgar mais do que saber que Deus está em nós. Deus vive em mim. Deus vive em você, através do Espírito Santo. Amém? Isso deveria nos empolgar, deveria nos deixar muito felizes. Esse, na verdade, é o verdadeiro milagre aqui em Atos capítulo 2. É Deus habitando em nós. Deus uma vez se fez verbo e habitou entre nós, na pessoa do Senhor Jesus, mas agora Ele volta ao Pai e envia o Espírito que agora vive em nós. Vive em nós. Esse é o verdadeiro milagre. O Consolador que o Senhor Jesus envia para habitar naquele que crê. Mas Deus não faz isso sem um propósito. Deus faz isso com um propósito evangelístico para a vida da igreja. Notem comigo que depois do evento de Pentecostes, nós já vamos falar dele, Pedro prega. Pedro vem a público e começa a pregar o primeiro sermão da história da igreja primitiva. E no verso 21 do capítulo 2, aliás, dos versos 5 a 21, do capítulo 2, nós vemos esse desenrolar dos acontecimentos. Normalmente, quando você ouve Pentecostes, a primeira coisa que vem à sua cabeça é um tipo de crente. Ah, aquele lá é pentecostal. Aquela lá é pentecostal. Ou alguém que fale em línguas, que tem o dom de línguas. Mas nós acabamos de dizer aqui que o ponto central é que Deus habita no crente. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, ok? Então o evento em si é que é importante e não o dia. O que aconteceu naquele dia é o que nos importa, e não o dia de Pentecostes somente. Ok? Então é o que aconteceu lá. Aconteceu que
eles começam a pregar, e tinha gente de todo canto, tinha gente de todo lado, de províncias, de países diferentes, que vieram para a festa do Pentecoste. Então eles ouviam os apóstolos falando em sua própria língua. Então, quando você ouvia alguém dizendo para você, ou usando esse texto para falar sobre línguas estranhas, ou falar em línguas, ou batismo em línguas, batismo no Espírito Santo para falar em línguas, esse texto não pode ser usado para isso. Está errado. Existem outros textos, talvez em Atos, que dê um parâmetro para essa declaração, mas não aqui em Atos 2. Aqui está errado. Por quê? Nós vemos no versículo 6, no versículo 8, no versículo 11 de Atos 2, que eles ouviram falar na sua própria língua. Vamos checar isso. Atos capítulo 2, verso 6. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Verso 8 diz: então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Essa é uma pergunta. E o verso 11 diz que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que isso significa? O que é isso? Esse é o dom do Espírito Santo. Lembra do contexto do que está acontecendo aqui? Qual é o versículo? Chave? Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, começando onde? Começando onde? Jerusalém, indo por toda Samaria, Judéia, até os confins da terra. Esse é o propósito. Esse é o propósito. As pessoas estão reunidas, a Bíblia diz de todas as nações debaixo dos céus. E Deus dá aos apóstolos a sua presença fortalecedora para um propósito evangelístico, assim como Ele faz conosco. Ele equipa os crentes de forma sobrenatural para que nós possamos falar, para que nós possamos declarar as maravilhas do Evangelho. Mas quem dá o crescimento, quem converte, quem transforma corações, é Ele próprio, não somos nós. Ele nos dá a coragem, Ele nos dá a intrepidez, Ele nos dá as palavras certas para dizer, para pregar. Mas é Ele quem faz o resto, amém? Então o propósito aqui é evangelístico. Vamos lá ao sermão de Pedro. Não vamos ler tudo não, vamos lá só os versos 22 a 24 por agora. Dos versos 22 a 24, diz assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. Era impossível que a morte o retivesse. Pedro continua o seu sermão e lá no verso 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Os homens que foram usados como ferramentas para crucificar o Senhor Jesus agora caem em si através do sermão de Pedro, através da pregação do Evangelho. E o Messias que eles tanto esperavam, o Messias veio, habitou entre eles, fez maravilha entre eles e eles não creram. E agora Pedro prega para eles e eles, desesperados, perguntam: e agora? O que faremos? E Pedro dá uma resposta constrangedora: arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados. E tudo isso foi a guisa de introdução. E agora nós vamos começar no texto mesmo que eu quero falar. Vamos agora ler de 37 a 47 do capítulo 2 de Atos. Atos 2, de 37
a 47. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os que iam sendo salvos. Ao lermos essa passagem um pouco mais detalhadamente, eu quero que vocês vejam comigo que ela define para nós o que faz de uma igreja uma igreja. O que faz de uma igreja uma igreja. Algumas características definidoras aqui nesse texto que nós lemos são essenciais para a igreja. E elas, através dessa passagem, é revelada a nós. E a primeira coisa que nós vemos de uma característica para que a igreja seja realmente uma igreja bíblica é convicção de pecado. Convicção de pecado é a primeira característica. Dos versos 37 a 39 que nós acabamos de ler. Convicção de pecado é um trabalho que Deus realiza em nós, no qual Ele nos mostra que nós temos um problema, correto? Deus mesmo, através do seu Espírito, mostra para mim e para você: você tem um problema, você é pecador. Você é pecador. A convicção é um trabalho dele mesmo, não é nosso trabalho. Eu posso ser convicto de muita coisa, você pode ser convicto de muita coisa, mas se não for o Espírito Santo trabalhando em nós, nós não vamos ser convictos que nós necessitamos de salvação. É só através do trabalho dele. Essa convicção de pecado vem principalmente através da pregação e dos ministérios de ensino na igreja. Por isso é tão importante. Nós vimos isso na nossa passagem. O apóstolo Pedro tinha acabado de pregar a mensagem. Pedro estava pregando sobre morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. Ele estava pregando o evangelho. Ele termina a passagem no versículo 36 com essa declaração: portanto, que todo Israel, Pedro estava correndo o risco de ser apedrejado em público, de ser preso, de ser morto em público, mas ele, bravamente, ele declara que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Após ouvirem a mensagem, particularmente essa afirmação, eles experimentam então a convicção do pecado. E quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, verso 37, e perguntaram a Pedro: irmãos, o que faremos? O que faremos? Ficaram aflitos. Essa é a frase que descreve convicção de pecado. Qual foi a última vez que nós ficamos aflitos por causa do pecado? Qual foi a última vez que nós ficamos entristecidos de coração por causa do pecado? Nós precisamos ter essa convicção do pecado. Nós precisamos saber que pecado é pecado. E ponto final. Para de dar nome de doença para pecado. Para de dar nome para de pôr a culpa no outro para o pecado. Pecado é pecado. Para de dar desculpa, porque o outro peca, eu posso pecar também. Porque o outro faz, então eu também faço. Porque todo mundo faz, então eu também posso fazer. Isso não é convicção de pecado. Convicção de pecado é quando nós reconhecemos e perguntamos a nós mesmos: e agora? E agora? Isso é convicção de pecado.
Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, para aqueles que são convertidos, nós sabemos a quem nós podemos recorrer. Para aqueles que não sabem, eu sugiro que você recorra a Cristo, porque só Ele pode perdoar pecados. Não há nenhum outro, debaixo do céu, sobre a terra, ou debaixo da terra, que pode perdoar pecado. Só Ele pode. O que faremos? Eles perguntaram. Em outras palavras, nos ajude. Nos ajude. Nós reconhecemos que somos culpados em crucificar o Senhor. O que eu posso fazer agora? Será que é muito tarde? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E daí receberão o dom do Espírito Santo. O caminho para ter perdão começa com a primeira palavra do versículo 38. Arrependa-se. Arrependei-vos. Arrependimento, irmãos, é uma palavra que significa mudança. No Novo Testamento, essa palavra mudança ou metanoia significa mudança de mente. Transformação da mente. Isso é metanoia. Transformação da mente. É isso que Pedro está dizendo. Nós pensamos diferente a respeito do nosso pecado. Nós não somos mais conformados com o pecado. Pelo contrário, nós ficamos entristecidos com o pecado. Porque o Espírito Santo agora, em nós que cremos, habita em nós e Ele nos faz constrangimento por causa do pecado. Ou seja, se dizemos que estamos em Cristo, estamos vivendo alegres no pecado, você não é convertido. Eu não sou convertido, eu não posso ser. Se eu digo que sou convertido e estou alegre vivendo no pecado, eu não posso ser chamado de crente. Essa é uma verdade bíblica. Não é o pastor Leandro que está dizendo. Essa é uma verdade bíblica. Arrependimento significa que nós nos voltamos para Jesus em toda a nossa essência. Em toda a nossa essência. Nós dizemos: Senhor, me transforme. Eu não quero viver mais para mim. E nem para o meu pecado. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Isso é arrependimento. Pedro diz: arrependei-vos. Então ele acrescenta: e cada um de vós seja batizado. Olha a ordem celestial das coisas. Arrependa-se e seja batizado. Eu já ouvi gente falando que tem que se arrepender para se tornar crente. Olha, você tem que... Não, isso é verdade, viu? Tem que batizar para se tornar crente. Eu falei: uai, mas achei que você estava sendo batizado porque você já é crente. É, mais ou menos, né, pastor? Eu falei: não, filho, mais ou menos, não tem mais ou menos. Você só se batiza porque você é crente. Não é eu me batizo para depois me converter. E outra, você não se batiza e nem se converte. Porque quem te batiza é alguém e quem te converte também é alguém. Então está tudo errado. O crentez, o dicionário crentez está tudo errado. Porque no dicionário crentez que nós usamos hoje é tudo acerca de mim. É eu que faço, eu que faço, eu que faço, eu que faço. É eu que quero, é eu que oro, é eu que desejo, é eu que declaro, é eu que converto, é eu que aceito. Tudo errado. Precisamos corrigir esse nosso dicionário crentez, está tudo errado. A Bíblia nos ensina que o perdão começa com o abandono do pecado e a fé no Senhor Jesus. Então, somos selados pelo Espírito imediatamente. E aí o próximo passo: eu preciso ser batizado. Eu preciso ser batizado. O que chama atenção no sermão é como nitidamente se nota a diferença dos muitos chamados nos sermões da igreja de hoje. Há uma perigosa ênfase no que Deus pode fazer por você, não é verdade? Venha para Deus, venha para Jesus, porque olha o que Ele pode fazer por você. E muitas coisas que são ditas são verdade, Deus faz isso mesmo. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Essa forma de pregação, ela é centrada no homem. Até mesmo dentro de muito do que se passa na pregação como um todo, naquilo que nós vivemos acerca do Evangelho, é sempre centrada no homem. E o Evangelho não é centrado no homem, o Evangelho é centrado no Senhor. Quando o Evangelho começa a ser centrado no homem, nós estamos falhando.
como crentes, como pregadores, como professores, como adoradores, se tudo que a gente fizer for centrado no homem, nós estamos correndo perigo. A pregação centrada em Deus tem ênfase em Deus e no seu poder transformador. Irmãos, nós nunca, absolutamente nunca devemos confundir o nosso desejo de que as pessoas aceitem o Evangelho com a criação de um Evangelho que seja aceitável para as pessoas. Entendem? Nós não podemos mudar o Evangelho. É o Evangelho que muda as pessoas. Nós não podemos querer pregar o Evangelho mais soft. Me ajudei. Mais levinho, mais rasinho, porque nós queremos agradar alguém. Não. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar. Muitos lugares estão cheios de mensagens sensíveis. Pregações que não ofendem. Pregações que não fazem as pessoas... Aliás, pregações que fazem as pessoas se sentirem bem. A ideia aqui é, tem que ser devagar, porque nós não queremos espantar as pessoas, não é verdade? Pedro pregou uma mensagem um tanto quanto sensível, né? Aos olhos de quem realmente entende o que é o Evangelho, foi sensível. Pedro pregou dizendo que aqueles ouvintes eram culpados de matar o Senhor Jesus. Sensível. Vocês são culpados. Arrependam-se, seus pecadores. Foi isso que ele fez. Mas Pedro está certo. Claro que nós devemos ser sensíveis aos nossos ouvintes, mas que sejamos sensíveis e amáveis o suficiente para dizê-los a verdade. Nós precisamos dizer a verdade, gente. Não dá para negociar. Não dá para negociar o Evangelho. Não dá para negociar a mensagem. Não dá para negociar pecado. Não dá para flertar com o pecado. Nós precisamos ir direto ao assunto. 2 Coríntios 5:21, existe uma declaração fortíssima do apóstolo Paulo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha isso, gente, olha essa declaração. Ele se fez pecado por nós. Então a primeira coisa que existe numa igreja bíblica é convicção de pecado. A segunda coisa que existe na igreja que é bíblica é conversão de almas. Conversão de almas. Se eu pedisse para vocês escreverem num pedaço de papel, o que você acha que essa é a igreja? E cada um de vocês escrevesse num pedaço de papel. O que eu acho que essa é a igreja? Vocês iam escrever. E aí eu vou falar para vocês, leia agora, todo mundo junto. Eu vou escutar umas 50 definições diferentes do que essa é a igreja, certo? Mas com certeza, algumas ou alguns de vocês iriam escrever coisas que estão relacionadas ao texto que nós acabamos de ler. Ser igreja é ter convicção de pecado. Ser igreja é trabalhar para a conversão de almas. Não somos nós que convertemos, mas nós somos instrumentos para levar o Evangelho, para que haja conversão de almas. Amém? Versos 40 e 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E quando ele diz aqui salve-se, ele não está falando que eles podem se salvar, o que nós podemos nos salvar. Ele está dizendo o seguinte: afaste-se, saia dessa geração pervertida, saia daí, fuja para o colo de Cristo, saia daí, você está perdido. Não entenda que ele está falando sobre autossalvação, porque ele não está. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olhem isso. O ponto aqui é claro. E o ponto conversão pressupõe o anterior, arrependimento. Correto? Quem é que é convertido? Aquele que se arrepende.
pela fé no Senhor Jesus. Onde a convicção de pecado, certamente também haverá conversão de almas. Ou seja, a igreja vai crescer como um resultado de pessoas se entregando a Cristo para a salvação. Mais uma vez, vocês veem aqui a franqueza de Pedro na pregação dele. A verdade. Não há nenhuma mensaginha adocicada. Não pode ter. A Bíblia diz que ele falou várias outras palavras, que nem está escrito aqui. Várias outras palavras, além daquelas mencionadas. E ele testificava e os exortava: salvem-se dessa geração corrompida. Ele não dizia: vá, se torne um membro da igreja, venha para Jesus, tudo vai ficar bem, dê para Jesus, que Jesus vai te dar 100 vezes mais. Não, ele diz: salve-se dessa geração corrompida, afaste-se dela, saia daí, mude de direção. Conversão, nós entendemos como conversão o quê? Eu estou indo nessa direção, em passos largos para o inferno, então o Senhor me converte, Ele muda de direção, e agora eu estou caminhando a passos largos para estar com o meu Senhor. Isso é conversão, mudança de direção. Você estava indo para um lado, mas o Senhor fez uma obra na sua vida, na minha vida, de tal maneira que não tem como mais eu ir para lá, eu tenho que vir para cá. Isso se chama conversão. Aqueles que de bom grado receberam a mensagem do Evangelho, eles receberam o Evangelho, as boas novas, eles receberam então também o Senhor como Salvador. E eles foram então batizados. Essa é a ordem. Salvação primeiro, depois o batismo. Salvação primeiro, depois o batismo. O batismo não salva ninguém, correto? Amém? Batismo não salva ninguém. Batismo é uma declaração pública de fé, você declarando para sua família, para seus amigos, ao mundo, que agora você é um crente no Senhor Jesus. Isso é que é o batismo, é uma declaração de fé. E nós lemos no Novo Testamento que o batismo acontecia, às vezes, imediatamente após a conversão. Aceitou a mensagem? Crê que o Senhor Jesus é o Salvador? Amém, vamos batizar. Esse negócio de cursinho de 12 semanas é coisa nossa. Né? Cursinho de 12 semanas é coisa nossa, do homem. É claro que tem coisas que nós precisamos nos familiarizar. Doutrina bíblica. A gente precisa ter certeza que as pessoas não vieram só a um momento emocional, porque elas estão passando por um momento difícil na vida, e choraram e falaram: olha, minha saída é só Jesus. Saiu por aquela porta, minha saída não é mais Jesus não, vou resolver com o meu próprio braço. Nós precisamos ter certeza disso. Por quê? Porque quando nós batizamos, essa pessoa automaticamente se torna membro da igreja. Certo? Então nós precisamos ter cuidado. Mas aqui havia um senso comum de uma conversão tão verdadeira, de um testemunho tão verdadeiro de conversão, que não havia outra saída senão: vamos batizar agora. Agora. E eles foram batizados. E diz aqui o verso 41 que cerca de 3.000 almas foram agregadas. Então a igreja começa com 120, e após um único sermão, 3.000 membros são adicionados à igreja. Olha isso. Um único sermão. 3.000 membros. Então nós vimos convicção de pecado, nós vimos salvação, certo? Conversão de almas. E a terceira coisa, o cultivo dos salvos. Que aí é o que nós chamamos aqui desse cursinho que nós fazemos. Cultivo dos salvos. 42 e 43. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que era o ensino que o Senhor Jesus deixou.
Novos crentes, eles são discipulados a fim de que eles cresçam, de que eles desenvolvam. Assim como as plantas são cultivadas para que elas cresçam, o crente precisa ser cultivado, precisa aprender, precisa receber alimento para que ele possa crescer. Você vê aqui 4 coisas que uma igreja bíblica precisa fazer para o crescimento dos crentes. Primeiro, doutrina. Segundo, comunhão. Terceiro, partir o pão e orações. Tem gente que quando escuta a palavra doutrina chega a coçar os ouvidos, porque não gosta nem de ouvir, porque não sabe o que é. Não sabe o que é doutrina bíblica. Acha que o pastor e que o líder da igreja é um xarope que só fica enchendo os pacová. Coça porque não sabe o que é doutrina bíblica. Porque quando souber o que é doutrina bíblica, não vai mais reclamar. Vai entender. Comunhão, partir do pão e orações. A doutrina, ela sempre se refere às instruções bíblicas, meus irmãos. Bíblicas. Uma igreja bíblica põe uma grande ênfase na pregação bíblica e no ensino bíblico. Por quê? Porque é por meio da pregação e do ensino que os crentes crescem. Nós precisamos ler a Bíblia. Amém? Crente tem que ler a Bíblia, amém? Novidade para vocês. Crente tem que ler a Bíblia. Nós temos lido a nossa Bíblia? Ou será que eu leio só domingo quando eu venho na igreja e olha lá? Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Comunhão e partir do pão. São muito semelhantes, né? Ambos nos lembram a necessidade de pertencermos à igreja. Nós temos comunhão juntos. O partir do pão significa compartilhar das refeições juntos. É isso que significa. Em conjunto. E seguido da observação da ceia do Senhor, que nos remete à última ceia que ele teve com os seus discípulos, juntos. Jesus poderia ter comido sozinho, poderia? Mas não. Ele chamou todo mundo e falou: venha, vamos juntos comer. Ele estava ali dando um exemplo de como ele queria que a igreja fosse. Unida. E juntos eles compartilhassem, juntos eles fizessem isso. Então nós lemos orações. Sabe que eu até dei esse exemplo hoje de manhã, né? Eu conheço bastante pastor aqui em UK. Eu conheço muito pastor em Portugal. Conheço muito pastor na Espanha. E conheço muito pastor no Brasil. E agora estou conhecendo alguns pastores da América. Porque vocês me enviam para fazer treinamento. Vocês deixam com que eu me ausente. É isso mesmo. Vocês deixam com que eu tire uma semana, não é de folga, para estudo. E me enviam para Portugal, para a Escócia, que eu já fui, fazer curso para que eu possa servir vocês melhor. E nas conversas com esses pastores, a conclusão é sempre a mesma. E nós até montamos até um grupinho que nós chamamos de o problema são os mesmos, só muda o penteado. Esse é o grupinho que a gente tem. Só muda o penteado. E endereços, né? Que uns é em Portugal, outros na Espanha, outros na Inglaterra, outros no Brasil. Mas a reunião da igreja, que é menos frequentada de todas, adivinha qual é? A reunião de oração. Reunião de oração. Por quê? Por quê? Você está esperando que eu responda? Eu não vou responder. Eu não tenho a resposta. Eu não consigo ter essa resposta. Eu não sei por que o crente não quer orar. Eu não sei por que o crente não gosta de orar. Eu não sei por que o crente fala assim: não, eu oro na minha casa. Eu queria ser um mosquitinho. Vai lá ver. O tanto que a gente ora, que a gente fala que a gente ora. Não é verdade? A gente não ora nem metade do que a gente deveria. A gente não lê a Bíblia nem metade do tanto que nós deveríamos ler. É por isso que nós estamos vivendo tempos de apostasia. Nós estamos vivendo tempos de apostasia da igreja. Ninguém quer mais saber da igreja.
Porque eles não querem prestar contas com ninguém. Eles querem viver uma vida dissoluta e levantar a mão e adorar a Deus e dizer que está tudo bem. É isso que está acontecendo com a igreja. Sabe por que a igreja é pequena? E graças a Deus por isso. Sabe? Porque nós não vivemos de oba-oba. Porque se a gente vivesse de oba-oba, nós teríamos que derrubar essas paredes aqui, ó. Não ia caber. Se a gente começar a prometer o que Deus não promete, começar a querer dar o que a Bíblia não dá, a igreja enche. Se a gente começar a pregar o evangelho raso, que está tudo bem, você continuar vivendo do jeito que você está, e a gente faz assim, ó, contanto que você esteja dando o seu dízimo, que você esteja contribuindo, e de vez em quando limpando o chão na igreja, está tudo beleza, está tudo bem. Pode continuar vivendo do jeito que você quiser, eu vou fazer vistas grossas, não vou ver nada, não olho para trás, não olho para o lado, fazer que nem aqueles, lá no interior a gente chama de freio de burro. Sabe o que é freio de burro? Sabe, né? Você sai do interior, você sabe. Aquele negócio que você põe aqui na cara do burro, aqui, ó, para ele olhar só para frente, para ele não olhar para o lado, para ele não assustar. Então ele olha só para frente. Aqui, ó. Não dá nem para olhar para o lado, ó. Não tem visão periférica. É assim mesmo, Camila. Mas nós não podemos ter esse tipo de visão. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter comunhão. E esse é o próximo tópico. Comunhão entre os santos, dos versos 44 a 47. Olha isso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas casas e propriedades, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha isso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E eu não estou dizendo para você, venda a sua propriedade e dê para o seu irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos entender que eles viviam num contexto diferente, em tempos diferentes, ok? Num momento diferente da história. Aquele tempo, quando você se tornava um cristão, você declaradamente era um cristão, você era expulso da sua casa. Você não podia mais voltar em casa. Você era expulso do seu trabalho. Então, cabia à igreja receber você, que por causa de Cristo aconteceu isso. Eles, então, se ajudavam. E é nesse sentido que eu estou dizendo, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Eu falei esse exemplo hoje de manhã também e vou repetir. E não me entendam mal, não vai sair por aí falando depois que o pastor Leandro odeia gato. Tudo bem que eu não gosto muito. Mas não é isso que eu estou dizendo. Outro dia eu entrei numa discussão tanto quanto calorosa com uma pessoa que diz que ela ama o gato dela, mas ela odeia as pessoas. E é crente. Quer dizer, vai que, né? Eu falei, peraí. Jesus morreu por quem? Jesus morreu por quem? Quem é a igreja de Cristo? Quem é a igreja de Cristo? Jesus mandou amar quem? Tem uma controvérsia aí, não? Concordam comigo? Não vão sair por aí dizendo que o pastor Leandro falou que é para você odiar gato. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode amar seu animalzinho. Eu tinha 2 cachorrinhos, que era desse tamanhozinho assim, ó, cada um. Eu amava eles, não estão mais com a gente, mas eu amava meus cachorrinhos. Eu amo meu papagaio, está lá com a minha mãe até hoje, cantando parabéns para você e tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode amar seu cachorrinho, você pode amar seu gatinho, você pode amar seu animalzinho, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que amar as pessoas muito mais que esses, porque foi por esses que Cristo morreu. Foi por esses, são esses que Cristo instituiu a igreja, que é esses que vocês chamam de irmãos e de irmãs. É esses que você tem que amar. Nós estamos colocando o nosso amor no lugar errado. Nós estamos colocando nosso amor nas coisas, enquanto nós amamos as coisas e usamos as pessoas quando nós precisamos delas.
Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Você é capaz de amar essa cadeira? Mais do que um irmão, do que uma irmã? Você se dá melhor que o seu gato, que nem fala com você? Na verdade, ele só vem para você que você dá comida para ele. Para de dar comida para ele, para você ver se ele não some. Ele vai procurar um lugar onde dá. Mas não ama o seu irmão e a sua irmã. Isso é comunhão. Comunhão, irmãos, não é comunismo. Comunismo diz o seguinte: o que é seu é meu. Isso é o que diz o comunismo. O que é seu tem que ser meu. Então eu vou e tomo. Comunhão diz o seguinte: o que é meu, mas o que é meu também pode ser seu. Isso é comunhão. O que é meu também pode ser seu. Eu estou falando isso em todas as áreas. Nós podemos ser assim. E todos os dias ele continuava a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias. Não era uma vez por semana, 1h30 no domingo. Todos os dias. Eles juntos participavam de refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, uma coisa que eu sempre falei em Cliff Oak Church, eu me tornei líder da igreja de Cliff Oak Church, um dos líderes da igreja, eu trabalhava na área de missões na época. Em 2008, quando eu me tornei pela primeira vez líder da igreja, uma das coisas que eu sempre falei para a liderança e falava para a igreja: irmãos, é o seguinte, a não ser que nós aprendamos a amar uns aos outros aqui dentro, esqueça a possibilidade de abrir essas portas e irmos lá para fora pregar o evangelho. Esqueça, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eles vão olhar para nós e falar: eles não se amam nem a eles não se dão nem entre eles, vem aqui falar bonito para nós. Não vai funcionar. E durante anos a gente foi tentando, e a gente continua tentando. Por quê? Porque nós precisamos promover comunhão. E quem é que faz isso? Nós. Não é o pastor, não é o líder, não é um, não é outro. Somos nós. Todos nós. Não é, Derek? Tirou o bigode? Agora que eu vi, Derek. Eu estava conhecendo quem estava do lado da Fernanda. Nós que fazemos isso, irmãos. Nós precisamos nos esforçar para promover essa comunhão. Eles tinham um pelo outro um amor que eles se completavam no Senhor. E eu não estou dizendo que todo mundo concordava com todo mundo. Imagina 3.000 pessoas juntos. Deve ser uma beleza, né? Aqui nós temos 90 membros, né? Estou falando de membros. Aqui nós temos 90 e não dá certo. Imagine 3.000. Deve ser uma beleza. Um querendo a parede azul, outro querendo verde, outro amarelo, outro não sei o quê, outro não gosta daquela música, não gosta daquela... O terno do pastor a cor está muito clara, o outro não sei o quê, o cabelo tinha que cortar mais curto, tinha que deixar mais comprido, o irmão que não sei o quê, a irmã não sei o quê. Imagina. O chão que não isso, a parede que não aquilo. Mas vocês estão percebendo a preocupação? Em todas as coisas, menos no que realmente importa. Menos no que realmente importa. Então, irmãos, quando nós formos abrir a boca para falar de alguém, principalmente para falar de alguém, se não for para edificar, se não for para abençoar, vamos tentar engolir seco. Não vamos espalhar a nossa mágoa por aí. Pelo contrário, vai e diga a essa pessoa. Vá até ela, então. Olha, estou magoado, Diego, com você. Estou não, viu? Mas vai que eu estou, né? Já estou falando. Diego, olha, tenho esse problema com você. Não deu certo? A Bíblia diz o quê? Chamou a testemunha. Vamos lá conversar. Não deu certo? Leva para a liderança. Mas fale, resolva. E muitas vezes é mal entendido. Nós precisamos promover esse tipo de comunhão. E outra coisa, comunhão não é só isso. Comunhão é querer estar junto, é querer vir para o culto, é querer participar das orações, das reuniões dos lares, dos grupos que nós fazemos para incentivar o estudo bíblico na igreja. Dos grupos de oração também.
Hoje nós mal frequentamos o culto aos domingos. Mal frequentamos o culto aos domingos. Irmãos, quando nós realmente experimentamos a salvação, e nós temos um amor genuíno por Cristo, automaticamente nós amamos a igreja dele. Não tem como eu dizer que eu amo a Cristo e odiar a igreja de Cristo. Concorda? Concorda? João escreveu isso. Como pode você dizer que ama a Deus a quem você não vê e ama o seu irmão a qual você vê? Você é mentiroso, você é hipócrita, João diz. Não tem como eu dizer que eu amo a Cristo e ao mesmo tempo odiar um irmão, uma irmã em Cristo. Eu posso ter problemas, mas odiar ao ponto de querer fazer sei lá o quê? Irmãos, o legalismo, e eu já estou terminando, o legalismo existe para dizer o seguinte: cumpra as regras e vá à igreja. Isso é legalismo. A graça diz para você: ame a Cristo e ame a igreja de Cristo. Isso é diferente. Concordo? O legalismo é acerca de regras. A graça é acerca do amor. O legalismo te leva a uma obediência por medo. A graça te leva a uma obediência por amor. O legalismo te leva a um cumprimento de rituais e de costumes, porque você tem que estar inserido no meio. A graça me lembra lembra a mim e lembra a você. Jesus te amou ainda pecador, mas você não é mais aquele que Ele amou primeiro. Você hoje é uma pessoa transformada. Isso é graça. Eu não sou mais aquele que Cristo amou. Continuo amando, mas eu não sou mais aquele que Cristo amou e salvou há mais de 20 anos atrás. Se nós dizemos que somos crentes no Senhor Jesus e continuamos as mesmas pessoas, se não piores, então nós genuinamente não somos convertidos. Talvez sejamos convencidos de alguma informação que nos passaram, mas não do Evangelho. Não do Evangelho. Se não há um amor natural por Cristo e pela sua igreja, então nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos fazer isso. E eu não estou dizendo que não há momentos em que você vai se sentir tão fraco, tão triste, tão magoado, que você não vai querer vir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu, às vezes, não quero vir. Quantas vezes eu já acordei domingo e falei: é sério, Senhor, que eu tenho que pregar hoje? Mas eu tenho que cumprir com a minha obrigação, porque esse é o chamado que Deus me deu. Amém? Então, quando você se sentir que não quero, que não isso, que não aquilo outro, lembre-se, é pela graça. 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 É Ele que faz, a gente não faz nada. E agora eu quero te perguntar, para encerrar: qual é o tamanho do amor que você sente por Cristo? E de acordo com a sua resposta, eu quero te perguntar também: qual é o tamanho do amor que você sente pela igreja de Cristo? Qual é o tamanho do nosso amor? Sabe por quê? Porque não dá para desconectar meio de vida com fé. Correto? Que a Bíblia diz que você adora aquilo que você
ama. Você adora, você reflete, você vive aquilo que você ama. Onde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. O que é que nós temos amado mais do que a Cristo? O que tem mais chamado a nossa atenção, mais do que estar juntos em comunhão como igreja de Cristo? O que é que tem tirado a nossa atenção? O que é que tem tirado o nosso prazer de estarmos juntos? Se é problema pessoal, vamos resolver. Se é o pastor, resolve, escreve uma carta para a liderança, manda embora, mas faça alguma coisa. Agora o que não dá é ficar fazendo transferência de culpa, sempre a culpa é do outro. Eu não vou na igreja porque fulano, porque ciclano não olhou para mim, porque não falou comigo, porque não tirou, porque sentou na minha cadeira, porque olhou para o meu tênis, porque mexeu no cabelo loiro. Desculpa, John, mas eu vou mexer. Entende? Esses não podem ser os motivos. Pelo contrário, nós precisamos ter essa comunhão, irmãos. Nós precisamos ter essa comunhão porque nós amamos a Cristo e amamos uns aos outros. Por mais que nós tenhamos nossos atritos, nós amamos uns aos outros. 4 coisas que precisa ter na igreja bíblica. Primeira, já esqueceu? Convicção de pecado. Segundo, conversão de almas. Só o Diego que estava prestando atenção. Terceiro, amadurecimento dos salvos, treinamento, discipulado, discípulo fazendo discípulo. Quarto, estou apontando para você ali. Comunhão, convicção de pecado, conversão, treinamento, amadurecimento e comunhão. Irmãos, essas 4 coisas precisam estar presentes na igreja. Então que nós possamos batalhar juntos. E isso não é papel só da liderança e do pastor. Isso é papel da igreja. Nós precisamos trabalhar juntos para promover essas coisas na igreja. E aí, nós vamos ter o que teve esse povo da igreja primitiva. Tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha que maravilha que é o resultado disso. Esse é o resultado de uma igreja que vive assim. E nós queremos que essa igreja cresça. Não só em números, nós queremos que essa igreja cresça na fé, na sua vida espiritual, todos nós. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai Santo, mais uma vez, nós estamos aqui em adoração ao Senhor, convictos dos nossos pecados, e eu te peço perdão pelos meus, e peço perdão pelo pecado do meu povo, Senhor Deus. Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, nos ajuda a viver uma vida digna do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a promover essa comunhão, que o Senhor mesmo é quem trabalha nas nossas vidas para que ela possa acontecer. Que nós possamos estar aptos para deixar que o Senhor realmente trabalhe nas nossas vidas. Que nós possamos deixar o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa indignação de lado. E que possamos realmente viver a vida que agrada ao Senhor. Pai Santo, nos ajuda a promovermos essa comunhão e a promovermos o crescimento que nós tanto queremos na vida de cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que estejamos atentos a essas palavras, que possamos refletir nessas palavras de Pedro: arrependei-vos
e se afastem dessa geração corrompida. Que essas palavras possam fazer diferença nas nossas vidas, Senhor. E que possamos, como igreja, marchar rumo à cidade celestial, tendo o Senhor à frente, como cabeça da igreja, liderando o teu povo. E que nenhum corpo, nenhuma parte do corpo, seja perdida ou deixada para trás. Mas que estejamos todos juntos, glorificando o teu santo nome, Senhor. E dando bom testemunho para os de fora. Nos ajude, Senhor, nos capacite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.